Olá, seja bem-vindo à primeira videoaula do módulo Características de Estudantes com Altas Habilidades Superdotação. Vamos começar este módulo falando sobre a definição de altas habilidades superdotação. De acordo com o artigo 5º, terceiro das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, os educandos com altas habilidades superdotação são aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem que os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Dessa forma, percebemos que os estudantes com indicativos de altas habilidades superdotação fazem parte do público considerado com necessidades educacionais especiais e têm assegurado o seu direito de atendimento nas salas de recursos multifuncionais ou salas de AE, atendimento educacional especializado. Ainda reforçando a definição que vimos no slide anterior, recentemente, em 2020, a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao longo da vida, em seu artigo 2º, considera estudantes com altas habilidades superdotação aqueles que apresentam desenvolvimento ou potencial elevado em qualquer área de domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. Mas é importante destacar que esse documento encontra-se suspenso, portanto, temos como referência a Política Nacional de Educação Especial de 2008, que define o termo altas habilidades superdotação para os estudantes que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade isolados ou combinados em qualquer dos seguintes aspectos: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. Já Renzulli, o principal teórico a falar sobre as altas habilidades superdotação, e que vamos conversar sobre ele e sua teoria mais à frente, define a superdotação como a interação entre os 3 grupamentos básicos de traços humanos, sendo esses grupamentos as capacidades gerais acima da média, os elevados níveis de comprometimento com a tarefa e os elevados níveis de criatividade. Além disso, Renzulli ainda destaca que os fatores de personalidade e os fatores ambientais têm papel fundamental na manifestação dos comportamentos de superdotação e aponta para um conceito de inclusão quando diz: acredito que a verdadeira igualdade somente pode ser alcançada quando reconhecermos as diferenças individuais dos alunos, que atendemos, e quando reconhecermos que os alunos com elevado rendimento têm o mesmo direito que os alunos com dificuldades de aprendizagem de serem incluídos na educação. Agora, vamos conversar um pouco sobre a trajetória histórica das altas habilidades superdotação. Os primeiros registros datam no início do século passado. Vamos ver alguns desses dados históricos. Trajetória histórica das altas habilidades superdotação. Em 1924, aconteceu a primeira validação do teste de QI no Brasil e o primeiro atendimento aos estudantes supernormais. Em 1960, foi a década de expansão nos atendimentos da educação especial. Em 1972, ações do MEC para superdotados. Em 1985, foi o marco inicial dos atendimentos aos estudantes com altas habilidades superdotação aqui no estado de Goiás. E em 2005, aconteceu a implementação dos NAAS, Núcleos de Atividades de Altas Habilidades Superdotação. Em relação às principais políticas públicas, quero trazer para vocês um panorama recente que ampara todo o nosso trabalho com as altas habilidades superdotação. Em 1994, tivemos a Declaração de Salamanca. Depois, houve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
a Resolução do Conselho Estadual número 7 em 2006, o Decreto número 7.611 em 2011, a Lei número 13.234 de 2015, a Resolução do Conselho Estadual de Educação número 3 de 2018 e o Decreto número 10.502 de 2020, que está provisoriamente suspenso. É de suma importância conhecermos e entendermos as leis que nos regem, para que o atendimento aos estudantes com indicativos de altas habilidades e superdotação seja assegurado e aconteça nas salas de recursos multifuncionais ou salas de AEE. E já que acabamos de mencionar que esse público tem direito a atendimento, que tal desfazermos alguns mitos e ideias errôneas sobre essas pessoas? Todo superdotado tem um QI alto. Isso não é verdade, porque temos que levar em consideração que existem diferentes tipos de inteligência e superdotação. Os testes de QI já serviram como único instrumento para se medir a inteligência, mas hoje não se considera exclusivamente o QI de uma pessoa na hora de identificá-la como autohabilidosa ou superdotado. Outros instrumentos também devem ser considerados na hora de se investigar e avaliar os estudantes. O segundo mito a ser tratado é: superdotado tem recursos intelectuais suficientes para desenvolver por conta própria o seu potencial superior. Nem sempre isso acontece, e justamente por isso que é assegurado a ele o direito do atendimento educacional especializado. Quando propiciamos um ambiente e atividades estimuladoras a esse estudante, o seu desenvolvimento acontece de forma mais completa e as chances de ele se tornar um adulto produtivo aumentam significantemente. O terceiro mito é de que o superdotado se caracteriza por um excelente rendimento acadêmico. E isso também nem sempre acontece. Nem sempre ele é o melhor aluno da sala. Tem que ser observado seu potencial e seu desenvolvimento real. Além disso, esse aluno pode ter somente uma área de interesse, onde se destaca, e nas demais áreas ele é mediano. Dessa forma, não podemos cobrar um desempenho excelente em tudo dele. O último mito da qual falaremos é de que o superdotado e gênio são sinônimos. Para explicarmos esse mito, já quero entrar com vocês na parte das nomenclaturas, pois muitas vezes esses termos são utilizados no senso comum e de forma equivocada. Todas as nomenclaturas que vamos falar aqui são denominações para um mesmo termo, superdotado. Vamos observar esses gênios da humanidade. Sim, todos aqui são gênios, são considerados gênios. Gênios são os grandes realizadores da humanidade, cujo conhecimento e capacidade nos parecem sem limites, incrivelmente excepcionais e únicas. O termo gênio deve ser reservado para descrever apenas aquelas pessoas que deram contribuições originais e de grande valor à humanidade em algum momento do tempo. Nem todo superdotado é um gênio, mas todo gênio é um superdotado. Já o termo precoce é utilizado às crianças que apresentam alguma habilidade específica prematuramente desenvolvida em qualquer área do conhecimento, como na matemática, nas artes, na linguagem, nos esportes ou na leitura. São crianças que muitas vezes falam, andam antes de 1 ano de idade, ou começam a ler e fazer cálculos matemáticos sem ninguém ensinar, ou até mesmo tocar instrumentos musicais sozinhos, sem nenhuma instrução prévia. Mas é importante ressaltar que a criança que é precoce pode não ser um adulto superdotado. A precocidade não é garantia de um futuro de sucesso. Já a palavra prodígio refere-se àquelas crianças que em uma idade precoce demonstram um desempenho ao nível de um profissional adulto, em algum campo cognitivo específico. Aqui eu trago 2 exemplos de crianças brasileiras consideradas prodígio. O primeiro é Samuel Maia. Samuel Maia, aos 5 anos, escreveu e publicou um livro científico. Em sua obra ilustrada Perguntas Inteligentes para Crianças Curiosas, o pequeno autor responde questões clássicas e contemporâneas de astronomia, biologia e física.
João Paulo Barreira escreveu seu primeiro livro bilíngue aos 6 anos de idade. Ganhou em primeiro lugar o concurso da NASA em 2017. Aos 9, já publicou 3 livros bilíngues e em 2019 venceu o concurso de ciência da Agência Espacial Europeia. E o termo superdotado? Utilizamos ele como? Quando? Com quais pessoas? Superdotado é o indivíduo que, quando comparado à população geral, apresenta uma habilidade significativamente superior em alguma área da atividade e do conhecimento humano. Nomenclaturas em altas habilidades superdotação. Muitos pesquisadores preferem usar termos alternativos como talento ou altas habilidades, uma vez que a palavra superdotado carrega conotações que nos remetem erroneamente ao super-herói, ao indivíduo com capacidades excepcionais. Para terminar nossa primeira videoaula, quero dizer que identificamos os nossos estudantes com indicativos de altas habilidades de superdotação não para criar um rótulo, mas para que nós, educadores, possamos oferecer experiências educacionais apropriadas e diferenciadas a eles, desenvolvendo de forma adequada e igualitária suas habilidades e necessidades educacionais. Muito obrigada!